Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast de Leitura Estoica. Eu me chamo Luana Neves e aqui eu irei falar sobre o estoicismo de uma forma simples e prática, para que você possa aplicar no seu dia a dia. E hoje eu irei ler um trecho da Carta de Sêneca, retirada do seu livro Sobre a Brevidade da Vida. Não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. Mas quando se dissipa no luxo e na negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que passou enquanto não percebíamos que passava. É assim, não recebemos uma vida breve, mas a tornamos. Bom, pessoal, essa carta do Sêneca, ela nos alerta para uma coisa que a gente quase não para pensar, que é sobre a questão do tempo. A gente vive como se a vida fosse eterna. A gente faz planos como se houvéssemos alguma garantia. Mas a vida, ela costuma pregar muitas surpresas na gente. E essas surpresas nem sempre são boas. Às vezes, você só está vivendo a tua vida e de repente você descobre uma doença grave. Ou alguém que você ama acaba morrendo. E nesses momentos de dor e de perda, eu acredito que são momentos que nos traz muita consciência para o fato do quanto a vida é breve. E não breve no sentido de curta, mas no sentido de que ela vai acabar. E a gente quase não para pensar sobre isso. Nós fazemos planos para viajar no final do ano, adiamos coisas importantes, como se a gente tivesse algum controle sobre a vida. E tudo isso, gente, é uma grande ilusão. Nós reclamamos muito da falta de tempo porque a gente não sabe usar o tempo que a gente tem. Nós passamos horas na frente de um celular, todos os dias, imaginando como seria a nossa vida se algo fosse diferente. Ou às vezes a gente fica adiando aquilo que a gente quer, sabe? Aquela viagem, aquele passeio. A gente fica adiando como se o futuro fosse algo certo. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de que isso é uma grande arrogância nossa, de ficar deixando coisas importantes para depois, de nos deixar para depois. E se o depois nunca existir? E se a gente passar a maior parte da vida trabalhando, lutando, esperando, e depois lá no final, quando finalmente chegar a nossa vez, sabe? Aquele resto de vida que a gente guardou só pra gente, e se de repente tudo acabar quando a gente chegar ali? E uma coisa que eu gosto muito no estoicismo, principalmente no Sêneca, é essa noção da mortalidade que ele nos traz, de que nada é eterno, de que a nossa vida é limitada, que ela vai acabar. Porque quando a gente tem essa noção da morte, parece que algo desperta dentro da gente. Nós começamos a viver de forma mais consciente, com mais propósito, mais intenção, mais presença. A gente deixa de fazer coisas banais porque começamos a valorizar mais o tempo que a gente tem, porque agora a gente sabe que esse tempo vai acabar e que ele não dura para sempre. E muitas pessoas em estado terminal, elas relatam uma certa gratidão à própria doença. E elas fazem isso porque a doença, o pouco tempo de vida que resta, faz nascer uma coragem para viver aquilo que elas sempre deixaram para depois. E muitas dessas pessoas relatam que nunca foram tão felizes quanto no final da vida. E embora isso faça muito sentido, gente, eu acredito que isso também é uma grande tristeza. Imagina você precisar de uma doença grave para você finalmente ter a coragem de viver, de ir em busca do que você quer, de demonstrar amor para as pessoas que você ama. Sendo que, na verdade, os nossos dias já estão sendo contados. E haverá um dia que será o nosso último dia aqui na Terra. E ninguém sabe quando é. Talvez seja logo, talvez demore. E enquanto isso, o que você está fazendo com o tempo que você tem? Bom, nós ficamos por aqui. E se você gostou desse episódio, nos siga aqui no Spotify para que você não perca nenhuma novidade. Um grande abraço e até o próximo episódio.